Bom, galera, agora vamos falar um pouco então sobre texto e imagem no Dreamweaver. Eu estou aqui na página inicial então desse site, de um site qualquer, é lógico. Eu vou inserir aqui então um texto. Vou pegar aqui um texto então desse site aqui, Lorem Ipsum. Bom, aqui no Dreamweaver nós temos a ferramenta Text, que te ajuda a formatar o seu texto aí automaticamente, lógico. E aqui nós temos várias opções. Temos essa aqui, que deixa o texto em bold, itálico, strong, que é um pouquinho mais forte do que o normal, né? ênfases, olha só o que o ênfases faz. Temos aqui o aspas, né? Quotes. Olha só o que ele faz. Temos aqui o quotes, por exemplo, ele avança o texto selecionado um pouquinho para a direita, olha só. Isso que ele faz. O H1, né, que é usado muito em título. Olha só, deixando muito maior para ser destacado mesmo. H2, que é um pouquinho menor que o H1. H3, temos até o H6, se não me engano. Aqui nós temos lista ordenada, olha só. Transforma aqui tudo em lista, né? Então, se eu pegar esse aqui e colar aqui mais embaixo, e lá de novo, ele vai. Lista desordenada, isso aqui é lista ordenada. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é lista. Então, cada um que eu for pegando aqui vai se transformar em mais um item nessa lista. Lista de definições. Definição e descrição. E caracteres especiais. Beleza, então tem algumas coisas sobre o texto que eu quero falar para você. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma imagem, vou inserir uma imagem aqui, que está dentro da pasta imagens, ok? Eu vou colocar aqui exercício físico. Você vê muito em sites, isso aqui é uma dúvida que a gente tira bastante, por exemplo, que tem uma imagem e um texto do lado. Mas se você que não tem conhecimento nenhum, provavelmente não vai conseguir colocar o texto do lado. Isso acontece, o texto consegue ficar aqui do lado exatamente em volta da imagem, porque a imagem é deslocada para a esquerda ou para a direita. Se eu selecionar essa imagem aqui e colocar para a esquerda, ó, o alinhamento dela aqui embaixo, colocar aqui para a esquerda, o texto vai pular automaticamente para a direita. E todo o texto que eu for colocando aqui agora vai ficando em volta da imagem, olha só. Então muitas páginas aí são compostas dessa maneira, né? Mas você viu que ficou grudado aqui a imagem no texto. Como é que a gente resolve isso? A gente coloca aqui, a gente seleciona aqui a imagem e vamos aqui em H-Space, Horizontal Space. E vamos colocar, por exemplo, aqui 7 pixels. Acho que tá bom. Olha lá. Ela tomou uma distância de 7 pixels na direita e na esquerda. E nós temos aqui um texto, né, um título aqui. Nós podemos mudar ele, então, escolhendo CSS aqui e selecionando um tamanho para ele. Nós podemos pegar uma regra CSS, já formatado, ou simplesmente escolher o tamanho aqui, por exemplo, 24. Acho que tá bom. Aí, então, vai ser aberta essa tela nos pedindo para criar uma nova regra CSS. Então eu vou criar, vai ser título. Clicar em OK e assim ele vai aceitar essa formatação. Posso colocar 36, ou posso definir aqui um que eu quero, o valor que eu queira.
E assim nós conseguimos criar uma mini página aqui em HTML e CSS. Vamos ver como é que ela fica aqui. Olha só. Então, criamos uma página com texto e imagem aqui no Dreamweaver. Mas você pode ver que ele colocou, o texto ocupou toda a parte da tela aqui. Mas você pode ver que essa maneira assim de formatar um texto ou uma imagem usando CSS automático que o Dreamweaver não é muito bom. Porque ele tem uma certa limitação para trabalhar com os elementos. Então ele cria muita coisa desnecessária para trabalhar com o mesmo texto ou com a mesma imagem. Por exemplo, nessa página aqui então, você pode ver que o texto ocupou toda a tela aqui. Mas você decidiu que esse texto não vai ocupar toda a tela. Você quer que ele ocupe só uma parte. Então o que a gente pode fazer aqui, já colocando a mão na massa no Dreamweaver mesmo, é selecionar o texto e a imagem. Vou dar um Ctrl X aqui para recortar. Nós vamos aqui em Common, vamos inserir uma div. Vou colocar aqui no modo split para você ver o código e a área de design ao mesmo tempo. Inserir uma div. Vou dar um nome para ela de conteúdo. O que é conteúdo da página? E aparece um texto aqui dizendo o seguinte: Content for ID, conteúdo goes here. Ou seja, conteúdo para ID, conteúdo vai aqui. Então eu vou selecionar e vou colar aquilo que eu tinha copiado e colado ali. Salvei e vou voltar na página lá, ver se mudou alguma coisa. Não mudou nada. Bom, o que a gente pode fazer aqui agora então? Você decidiu então aí que isso aqui, que essa área aqui do texto, da imagem, vai ocupar só até aqui, por exemplo. Não vai ocupar tudo. Então a gente pode delimitar, ou a gente pode definir um tamanho para essa área de conteúdo aí então. Para isso nós vamos criar um arquivo CSS. Eu vou apertar Ctrl N aqui, vou escolher CSS e vou criar aqui, vou salvar dentro de CSS um arquivo chamado style.css. Esse é o nome de arquivo de estilo mais usado, né, que é o style.css. Então, como eu vou fazer para que o style CSS controle aqui, então, a imagem e o texto dessa página? Eu vou aqui e vou apagar essa formatação embutida aqui já na página. Então ele perdeu até aqui a formatação do título. E vou aqui em Head. Dentro de Head aqui eu vou dizer o seguinte: link rel. Link relativo a Style Sheet, folha de estilos. href, que está dentro de CSS barra style.css, está dentro da página, dentro da pasta CSS, aqui, tá vendo? E tem o nome de style.css. Media Screen. E vou fechar aqui. Então ele já sabe, né, pelo HTML, já está sabendo aí, a página já sabe que o estilo dela vai ser controlado por esse arquivo aqui, style.css. Beleza, então essa área que tem aqui a imagem e o texto tem um nome já. Deixa eu selecionar ela aqui. Aqui, ó, apareceu, conteúdo. Bom, então, para a gente conseguir trabalhar com texto aqui, conseguir formatar o texto e a imagem, nós temos que aqui no estilo dizer que nós vamos alterar a div conteúdo. Beleza. Então a nossa ideia era o quê? Delimitar aqui, né, fornecer um tamanho, um limite de largura para essa página aqui, de texto e imagem. Então a gente pode aqui no Dreamweaver, em Window, e deixar marcado o Rulers. Não, desculpa, é View. Opa, aqui não vai mesmo, né? Só essa página que ele aparece. Rulers, show. Aqui em Design View, é que a gente consegue passar uma linha, ó, colocar uma linha de onde a gente quer mais ou menos que seja o tamanho da largura
dessa página aqui então. Eu quero que seja mais ou menos 800 pixels então aqui no meu.